Vamos dar início aqui às nossas leituras das súmulas do Supremo Tribunal Federal, tá bem? Pessoal, nós vamos começar de trás para frente, porque as do final são bem interessantes, tal, então a gente vai trabalhar dessa maneira, tá? Eu vou começar aqui com a súmula 723 do Supremo Tribunal Federal, tá ok? 723 do Supremo Tribunal Federal. Não se admite a suspensão do processo, né, por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano, tá? 723, né, eu ia ler pela internet, acabei esquecendo a súmula aqui, pessoal, mas é bem tranquilo, já tratamos isso nos súmulas do STJ, né, a 723 aqui, 723, Então, essa aqui é muito importante, pessoal, já conversamos isso em outra súmula. Não lembro de cabeça qual é a súmula do STJ que trata do mesmo assunto, tá bom? Mas é muito importante a gente colocar aí junto, tá? Se vocês já souberem, puderem me falar para me ajudar, tá? É bem tranquilo isso daí, é aquela brincadeira lá de contagens, né? Súmula 243 STJ, 243 STJ, obrigado, tá? 243 do Superior Tribunal de Justiça, certo? Bom, maravilha, gente. Isso aqui é bem tranquilo, né? Isso aqui simplesmente, às vezes o cara comete um crime de furto, furto continuado, tá? Então ele pega vários dias de dinheiro lá no local em que ele trabalha, consequentemente, se isso vier a ocorrer, ele não vai fazer jus ao benefício da suspensão constitucional do processo. Tá bem? Beleza? Vamos lá para dar uma olhadinha na 722. Não é muito importante, mas são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento. Não é muito importante, faz só um grifinho aqui na súmula 722. 721 também é muito importante, faz um grifinho aí, 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro ou prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Também não é tão importante sim, mas é importante porque o Tribunal do Júri prevalece, pessoal, né? Inclusive lá no caso de qualquer tipo de competência, porque o parlamentar que matar alguém, se não for relacionado com o exercício da função, ele vai responder no Tribunal do Júri, tá? Mutação constitucional, artigo 53 da Constituição Federal, parágrafo 1º. 53, parágrafo 1º aqui, você pode pensar também em colocar junto com a súmula 721. Mas não acho que vai perguntar nada nesse sentido aqui, não. Se você quiser colocar também súmula vinculante número 45, aqui de baixo você coloca súmula vinculante 45, tá? Súmula vinculante número 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual. Tá? Súmula vinculante número 45, esse é o teor dela, bem parecido aqui com a súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. Wanda, vem para cá. Wanda. 722, 721, 720, o CTB, no 309, que reclama, 309, que reclama decorra de fato perigo de dano, derrogou o artigo, né? Acabou com o artigo equivalente da Lei de Contravenções Penais, tá? Dirigir pessoas sem direção, sem habilitação para tanto. Não é tão importante, tá? 719 já é importante, tá? 719 extremamente importante. A imposição do regime de cumprimento de pena mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Exemplo disso, roubo de 5 anos e 10 meses, que fica no fechado. Tráfico de 5 anos e 10 meses, que fica no fechado. Tá, mas 5 anos e 10 meses não é semiaberto? É semiaberto em regra, tá? Mas se for devidamente fundamentado, pode ficar no fechado. Só que, obviamente, né, na nossa prova, pessoal, o fundamento é justamente o contrário, né? Provavelmente o cara pegou 5 anos e 10 meses e ele tem direito de ficar no regime, tem direito de ficar assim no regime semiaberto. Provavelmente ele fica no semiaberto lá, porque não é reincidente, ou porque as circunstâncias do caso concreto devem ser favoráveis a ele, alguma coisa nesse sentido, tá? Na 719 e na 718, pessoal, é bem tranquilo, súmula 440 do STJ, que é super parecido o conteúdo, extremamente parecido o conteúdo, você pode colocar nas duas aí, tá? 718, a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada, tá? Então eu não posso colocar o cara no regime fechado porque ele matou alguém. Homicídio é feio? Mas não é um fundamento para colocar o cara no regime fechado, tá? Se o cara pegou 6 anos, 6 meses, 7 anos e 10 meses, ele tem direito de ficar no regime semiaberto, tá? A gravidade abstrata do crime, o que é isso, Rafael? Crime, é homicídio, roubo. O cara se valeu de violência para roubar, por isso que ele ficou no fechado. É fechado? Não. A violência já é parte da elementar do crime de roubo, tá? Então, o cara foi violento. Foi violento? Beleza, é isso mesmo. Agora, se especificar a violência, né? Essa brincadeira que eu falo, bandido bom, bandido mau. A violência, né, ela varia. O cara pode ameaçar o seu filho de morte ou ameaçar com
a arma dentro da boca do seu filho brincando com o gatilho. Isso é mais grave ameaça, é uma coisa bem mais complicada do que uma ameaça de morte simples, tá bom? Então, essa 718, muito importante. Vamos lembrar cá. 717, não impede progressão de regime de execução de pena fixada em sentença não transitada julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial, tá? Não é tão importante, mas faz um grifinho aí. Que é importante é a 716. Essa é importante. Coloca junto com a 716, coloca 387, parágrafo 2º do CPP. Wanda, 387, parágrafo 2º do CPP. Você coloca na 716, ó. Por quê? Porque às vezes o cara cumpriu prisão provisória já. O cara cumpriu prisão provisória. E se ele já cumpriu prisão provisória, pessoal, isso significa que, né, menina maluca, se ele cumpriu prisão provisória, ele não pode cumprir de novo aquela pena. Então, vai abater, né? Vai abater no restante da pena, certo? Então, ele ficou 3 anos preso preventivamente, a hora que ele for definitivamente condenado, ele vai ter aquele desconto daqueles 3 anos. Tá bem? Bom, pessoal, aí, se vocês quiserem colocar artigos de progressão de regime e tal, deixa eu só confirmar aqui uma súmula. (716, 715). 715, pessoal, não é tão... É importante, na verdade, porque não caiu ainda isso, que a pessoa pode ficar no máximo 40 anos na cadeia hoje em dia, tá? No máximo 40 anos de cadeia. Então, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos, aqui são 40 anos, tá? Então, aqui você pode fazer um risquinho em cima do 30 e colocar 40, né? Porque você pode colocar número, tá bom? Faz um risquinho e coloca 40, certo? A pena unificada para atender o limite de 40 anos determinado pelo artigo 75, não é considerado para a concessão de outros benefícios. Isso aqui é muito importante, né? Porque é aquela brincadeira. Qual que é a diferença de você ser condenado a 40 anos e a 400 anos? Então, eu espero que vocês se recordem disso. Eu não vou explicar tudo de novo, mas basicamente, o cara que pegou 400 anos de cadeia, para ele progredir de regime 50%, ele teria que cumprir 200 anos. Então, ele não vai progredir de regime nunca. Só que ele não pode ficar a vida inteira na cadeia. Por quê? Porque o máximo que você pode ficar são 40 anos. Então, por isso que ele vai ficar o quê? 40 anos no regime fechado, o cara que pegou 400 anos. Agora, o cara que pegou 40 anos, ele vai ficar 20 anos no fechado. Depois ele vai para o semiaberto. Por quê? Porque eu vou levar em consideração, né, a pena realmente aplicada. Tá? Então, a pena unificada para atender o limite de 30 anos, de 40 anos, determinada pelo 75, não é considerada para a concessão de outros benefícios. O que é a unificação da pena? É o máximo de 75 anos. Uma das formas de você pedir unificação é falar, juiz, eu peguei 700 anos, tá? Mas eu quero ficar o quê? Só com 40. Aí fala, tudo bem, isso é unificação de pena. Outro exemplo de unificação de pena é o caso de um crime continuado, onde essa continuidade deletiva não foi percebida por promotor, por juiz, nem por advogado de defesa, tá? Onde que processos rolaram separadamente, e depois, na fase de execução, o juiz percebeu, na fase de execução, que os processos rolaram separadamente, aí ele unifica, tá? Ele unifica os processos, e aí a pessoa, ao invés de responder por 2 crimes de furto, ele responde por um só elevado a uma fração, porque foi um furto continuado. Tudo bem? Beleza? 714 é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa do MP, no caso do servidor público ser vítima do crime contra a honra. Então, tanto o MP pode fazer denúncia, né, se a vítima representar, tanto quanto o ofendido, que é o próprio servidor em si, pode oferecer uma queixa-crime, caso ele queira. Tá? Essa é a competência concorrente do servidor público. Pessoal, lembrando, né, se você quiser, coloca aí debaixo também, não precisa colocar nada, mas é que lá nos crimes contra a honra, você tem, né, nos crimes contra a honra, a ideia da audiência preliminar lá. E eu não lembro de cabeça qual que é o artigo, mas você tem. Acho que é 523, né, lá do CPP. Deixa eu ver que é o artigo aqui. É uma forma de uma coisa mencionar, remeter a outra.
É 520, pessoal, 520, tá? Porque... Peraí, desculpa, deixa eu ver. Não, que esse aqui é crime dos crimes dos crimes contra a honra, né? E aqui em cima é dos crimes cometidos por servidores públicos, tá? Então aqui em cima, o 514 é defesa prévia, tá? Aqui é defesa prévia, não tem nada a ver com o caso, porque o 514, pessoal, é defesa prévia. Aqui é quando o servidor público, tá? Isso aqui é quando o servidor público, ele está cometendo um crime, tá? Agora, quando você ofende o servidor público, é no crime contra a honra, naturalmente tem audiência preliminar, tá? Ó, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, tá? Fazendo-as comparecer em juízo, ouvindo-as separadamente, sem a presença de seus advogados, não se lavrando o termo, tá? Beleza? Então, isso aqui não é 514, não. Isso aqui, 514 é defesa prévia quando o servidor público cometeu o crime. Beleza? Tá? O 138, parágrafo 3º, pessoal, é sobre a exceção da verdade, tá? É uma forma de você comprovar que é verdade aquilo que você alegou. Você alegou que o cara bebia em serviço, e aí você tem direito de alegar, né? Mas não nessas hipóteses aqui do 383, parágrafo 3º. Nessas hipóteses você não poderia alegar, tá? Bom, vamos continuar com as súmulas, então, do Supremo, tá? Vamos continuar com as súmulas do Supremo. 714. 713 é muito importante, tá, pessoal? O efeito evolutivo da apelação contra decisões do júri, ele é vinculado aos fundamentos da decisão. A distrito é vinculado, tá? Isso é uma das formas também de você visualizar. Se você quiser, coloca aí de baixo também, coloca a súmula 160 do STF. Se você quiser, coloca 160 do STF também, tá? Que vai te fazer lembrar o quê? Que se a parte não alegou nulidade, não tem porque o tribunal mencioná-la na decisão, tudo bem? Se nenhuma das partes mencionar nulidade, o tribunal não pode trazer uma baila, tá? São nulidades relativas, tá? Nulidade absoluta pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas você falou que não precisava saber essa diferença. Não precisa mesmo. Mas, por exemplo, uma nulidade porque você não foi intimado Vai, uma nulidade porque não te intimaram da oitiva da precatória lá. Beleza, essa é uma nulidade, tá? Uma nulidade, certo? Mas se ninguém alegar, vai passar. Às vezes você foi absolvido também. A testemunha não foi ouvida, mas foi passado, passou. Ou aquela do sorteio do tribunal do júri. Ninguém alegou que tinha 14 membros só e era nulo. Ninguém alegou, o tribunal não precisa acolher, tá? O tribunal não pode acolher, tá? Então, a 713 ela tem coisas mais ou menos parecidas com a 160 do STF também. Tá bom? (712) Desaforamento. O que é desaforamento? Desaforamento é quando o povo ele já vai condenar o jurado, o réu, certeza, no tribunal do júri, tá? Então, às vezes, você pede o quê? Para mudar o local, mudar a comarca para ser julgado. Então, é nula a decisão que determina o desaforamento de processo de competência do júri, sem audiência da defesa, certo? Então, é nula a decisão que determina a mudança de comarca de competência do júri, sem a audiência da defesa, certo? A defesa tem que ser intimada, ó, nós está querendo mudar aqui porque parece que eles vão querer matar o réu. Não, beleza, vamos mudar. Tá, mas tem que avisar o réu. Tem que avisar o réu. Certo? 711, pessoal. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Se você quiser colocar também, coloca aí debaixo o artigo 4º do Código Penal, porque de certa forma é uma exceçãozinha o artigo 4º do Código Penal. Se eu sequestrar você hoje e eu for menor de 18 anos hoje, e continuar com você presa, sequestrada, o que vai acontecer? A hora que eu completar 18 anos, eu vou responder pelo crime, mesmo eu tendo atuado de acordo com o artigo 4º. No dia que eu peguei você para colocar você no cárcere privado, nesse dia eu tinha 17 anos, mas depois eu fiz 18. Tá? O crime continuado também. Tá? O crime continuado também. O que é? Eu vou pegando todo dia R$50 no banco, todo dia eu pego R$50, todo dia eu pego um tablete de Danone no supermercado. Tá? Esse crime continuado, se eu estou pegando e a pena aumenta depois, eu vou responder pelo crime. O crime de furto, ele é de 1 a 4 anos. Aí, de repente, ele vira de 1 a 6, mesmo sendo simples. Eu vou responder por 1 a 6. Por quê? Porque eu estou nessa lógica
né, de aplicar ao crime continuado a pena mais grave, tá? Aplica-se a lei penal mais grave. Rafael, não é uma novatio legis in melius, não vai prejudicar? É uma novatio legis in melius, mas desculpa, é uma novatio legis, né, in pejus, porque vai prejudicar o réu, tá? Novatio legis in pejus. Só que vai prejudicar o réu, sim. Não vai ser proibido, né, você aplicar uma nova lei ao crime continuado ou ao crime permanente. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é muito importante. Essa súmula, ela é extremamente importante, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos lá, súmula 710. Também todos vocês conhecem, também é muito importante, também é a contagem do prazo processual, tá? Você foi intimado hoje, começa a contar amanhã, tá? Beleza? Só que essa aqui acrescenta alguma coisa ainda, tá? Acrescenta o seguinte, que é da data da intimação e não da juntada. Então, você grifa aqui, ó, não da juntada. Porque eles podem colocar na sua prova que o assistente de acusação, ou sei lá, o Ministério Público, ele apelou no 4º dia depois da juntada ao processo da intimação. E não é, tem que ser do dia que ele recebeu a intimação. O dia que alguém recebe a intimação começa a contar os 5 dias após o recebimento da intimação. Não é da juntada. Fala, o que é juntada? Assim, o que é intimação? Intimação é, eu pego, pega esse papel aqui, te intimei, você leu, assinou, agora eu pego de volta, eu sou oficial de justiça, pego de volta e levo até o fórum. Isso demora, depois que eu levei no fórum, demora uns 2, 3 dias para juntar. Não vai contar da juntada, vai contar da data da intimação, não é da data da juntada, é da data da intimação, certo? Não é da data da juntada, a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo, gente? Muito importante isso daí. A súmula 709, redação, tá? Interessante, ó. Vamos ler a partir daqui, ó. O acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia, então, ó, o acórdão que supre o recurso, ele dá força ao recurso ali, na verdade, contra a decisão da rejeição da denúncia, vale desde logo pelo recebimento dela. Então, o que está escrito aqui na súmula 709 do Supremo Tribunal Federal? Está escrito aqui que, às vezes, o juiz não recebeu a denúncia. O juiz não recebeu a denúncia. E alguém faz o quê? Alguém faz reze. Alguém faz reze. O reze chega no TJ e aí o TJ recebe a denúncia. Certo? Então, aí vale pelo recebimento. Então, a data do recebimento da denúncia vai ser lá no TJ. A não ser que já seja nula a decisão dada na primeira instância. Por quê? Porque se foi nulo, se estende aos demais atos. Tudo bem? Então, o acórdão que provê o recurso, tá? Tipo assim, eu fiz o reze. Então, o acórdão, ele deu força para esse reze. Quem que fez reze? A acusação fez reze. O MP fez reze, ou o assistente de acusação fez reze. Tá? Contra a decisão da rejeição da denúncia. O juiz não recebeu a denúncia, a pessoa fez o quê? Fez reze. Tá? Então, esse acórdão vai valer como se fosse, desde logo, né, o recebimento da denúncia. Certo? A não ser que a decisão de primeiro grau seja nula. Uma decisão, por exemplo, de incompetência do juízo. Tá? Aí, você sabe, né? Se é incompetente, se a decisão dada pelo juiz foi nula, então, consequentemente, né? Foi nula porque, Rafael, sei lá, foi nula, por exemplo, porque não oportunizou defesa prévia, ou foi nula porque não... Alguma coisa aconteceu ali. Tá? Se foi nula, se estende aos demais atos. Se estende aos demais atos. Pessoal, a 709, ela é legal, tá? Para ser cobrada, porque você tem aqui o novo marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional, tá? Inclusive, se você quiser colocar, coloca aqui debaixo, ó. 117, inciso 1 do Código Penal, tá? Você pode colocar 117, inciso 1 do Código Penal, debaixo da súmula 709 da STF. E lembra, pessoal, lembra o seguinte, ó, no artigo 117 do Código Penal, aqui, ó, o 117 do Código Penal, está escrito aqui, ó, o curso da prescrição interrompe, ou seja, prejudica o réu no recebimento da denúncia. Inclusive, vai lá no 117 e coloca debaixo também a súmula 709 do STF. Coloca aqui debaixo. Coloca aqui debaixo também a súmula 709 do STF. Tá bom? Isso vai te fazer lembrar que a interrupção ela vai se dar ali na data do acórdão dado pelo TJ. Beleza? Aproveitando que eu falei de acórdão dado pelo TJ, pessoal, cuidado que esse ou aqui no inciso 4 do artigo 117 é muito importante, tá?
Porque o que interrompe a contagem da prescrição é a publicação da sentença ou do acórdão condenatório, tá? Não é da sentença condenatória e do acórdão condenatório. Ou seja, aqui não vai haver duas interrupções. Ou haverá uma ou haverá outra, certo? Então, o dia que o juiz te condenou, esse dia interrompe a prescrição, tá? Só que você recorrendo contra essa decisão, a hora que chegar no TJ e o TJ confirmar, não interrompe de novo. Não interrompe de novo, tá? Só vai ter uma interrupção. Só vai ter uma interrupção. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Ô, caralho. Fechei as súmulas. Ao invés de coisar... Desculpa que eu xinguei na espontaneidade aqui. Ah, fazer o quê? Quem nunca xingou que atira a primeira pedra? Nós já xingamos, mas não gravando a aula alto assim. (709), 708. 708 já trabalhamos bastante, tá, pessoal? É nulo o julgamento da apelação. Se, após manifestação nos autos de renúncia de um advogado, do defensor, no caso, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Tá, isso aqui é um caso também, pessoal, obviamente, de nulidade, né, pessoal? E também ofende a garantia do contraditório da ampla defesa. Então, juntamente com a 708, a 709, desculpa, com a 708 e com a 707, provavelmente virá aqui um artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55 também, tá? Então, você coloca aqui também artigo 5 LV da Constituição Federal, 5 LV-CF, 5 LV-CF, 5 LV-CF, tá? É simples aqui, pessoal, simplesmente o seu advogado, ele não quis mais ser seu advogado, ele renunciou, tá? Não foi uma revogação por sua parte, ele que renunciou. E aí, o juiz, querendo te ajudar, ele nomeia um outro defensor. Isso está equivocado, né? Nulidade. A mesma coisa acontece com essa nulidade da 707. A súmula 707 é constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação do defensor ativo. Só aqui também já expliquei para vocês, mas aqui nada mais é do que quando o juiz não recebe a denúncia, tá? Quando ele não recebe a denúncia, o que acontece? Ele não recebe a denúncia e ele precisa... Na verdade, se ele não receber a denúncia, ele ficou do lado do réu. Ficando do lado do réu, o Ministério Público faz um reze, tá? Se for na vara criminal. Se for no GCRIM, o Tribunal de Júri vai ter que fazer apelação. E aí que a outra parte? A outra parte vai ter direito de contrarrazoar. O que é contrarrazoar? É ir contra as razões do recurso que está atacando a decisão que favoreceu o réu. Então, o juiz não pode nomear um defensor ativo. O juiz tem que intimar a parte para que ela escolha o novo advogado. Tá bem? Súmula 706 do STF. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção. Só que a prevenção, debaixo da prevenção, você pode colocar artigo 83 do Código de Processo Penal. Você coloca 83 CPP. Não é nada demais aqui, pessoal. Isso aqui, às vezes, na tua prova, não vão cobrar isso, porque, como eu disse, é uma nulidade relativa. É porque você tem lá, né, que às vezes a gravidade do crime e a quantidade de crimes foi tudo idêntica. Então, de acordo com o artigo 78 do Código de Processo Penal, você vai aplicar o quê? O princípio a logística da prevenção, ou seja, o juiz que atuou primeiramente que vai ser competente para julgar o caso, né? Isso acontece, né, quando não temos uma logística da súmula 122 do STJ, que traz a ideia da atração da competência da Justiça Federal, né? Então, isso aqui é diferente. Mas o artigo 78 do CPP é bem tranquilo para a gente, já vimos muitas e muitas vezes aqui. Súmula 705, né, a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestar a assistência do seu defensor, não impede o reconhecimento da apelação por este interposta. Essa aqui é interessante. Por quê? Porque às vezes o réu não quer recorrer, mas o advogado pode recorrer por ele. E aí, agora, como é que a gente decora sobre a revisão criminal? Porque na revisão criminal é diferente. Na revisão criminal, se o réu não quer, não tem. Tá? E aí, como é que eu decoro? Eu não sei, eu decoraria, tipo assim, eu colocaria aqui debaixo 621 ou 626 do CPP e faria um risquinho em cima. Você iria lembrar o quê? Você iria lembrar de revisão criminal. E aí, você iria ter que lembrar que essa súmula, a lógica dessa súmula não se aplica à revisão criminal.
Na revisão criminal, se o réu não quiser, não vai ter revisão criminal. Certo? É uma forma que você tem de decorar isso daí. Mas você já ouviu falar muitas vezes sobre esse assunto, então acho que está tranquilo. Tá? Eu acho que você consegue dominar isso aqui, pessoal. Eu acho que sim, né? Vamos lá. (704) já vimos em outras oportunidades de questões, né? Não viola as garantias do juiz natural. O que é juiz natural? O juiz natural é aquele que naturalmente vai julgar o seu caso, pelas regras de competência, tá bom? Então é simples, né? A jurisdição ela atribui poder a alguém e a competência limita a jurisdição. Às vezes, você cometeu um crime juntamente com o governador. Então, pela prerrogativa de função que ele possui, você será julgado pelo STJ, tá? Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa, do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função. Gente, nessa súmula aqui é interessante também, né? Às vezes você comete um crime com um promotor de justiça. Se você cometer um crime juntamente com um promotor de justiça, você será julgado pelo TJ. E aí, você pode alegar, está sendo ofendido o meu direito ao duplo grau de jurisdição. Não está, não. Você ainda vai fazer jus, né, digamos assim, a recorrer para o STJ, a recorrer para o STF. Mas os fatos não podem mais ser alegados. Mas, sei lá, você vai ter direito ainda de recorrer. Você vai poder fazer, às vezes, um embargo infringente ali dentro, dentro do mesmo local, mas você vai ter direito de recorrer, tá? Você não foi totalmente violado dos seus direitos, tá bom? A ideia é essa. Uma coisa é juiz natural, outra coisa é juiz de primeiro grau. Você, naturalmente, pode ser julgado pelo TJ se você cometer crime com a pessoa que possui a prerrogativa de furo, tá? Certo? Ao réu, né? Ao réu com prerrogativa de furo ou prerrogativa de função, né? Não tem problema nenhum. E aí, pessoal, aí eu acho que eu cheguei a mencionar para vocês um dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica, né? Toda pessoa tem direito de ser julgada por mais de um órgão, né? Enfim, não acho que vão cobrar isso, não. Mas, em todo caso, tá aí. Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 703. A extinção do mandado do prefeito não impede a instalação do processo pela prática dos crimes do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Tá? Essa súmula aí, nós vimos uma do STJ também parecida, certo? Não é tão importante, não, mas nesse decreto nós vimos lá o quê? Nós vimos os crimes praticados por prefeitos, tá? E às vezes muitos deles parecem com peculato, parecem com apropriação indébita previdenciária, com apropriação indébita de sei lá, parece com coisa do Código Penal, mas o cara responde pelos crimes aqui 201, se ele for prefeito. E lembrar que também tem um rese lá, né? Tem um recurso sentido estrito nesse Decreto-Lei 201/67. Tem um rese aqui. Beleza? Maravilha. Súmula 703. O que mais? Súmula 702. Tá? Besteira também. Competência do Tribunal de Júri. Desculpa, competência do Tribunal de Justiça, né, para julgar os prefeitos restringe os crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, TRE, por exemplo, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau, ou seja, TRE, TRF, tá? Você pode colocar aqui, se você quiser, TRE, TRF. Coloca aí de baixo que vai te fazer lembrar. Não, TRE, TRF, coloca de lápis, então, fraquinho, sei lá. Porque não pode escrever, né? TRE, TRF, sei lá. Ou se não, vai na Constituição Federal aqui agora e vê qual que é o artigo que mostra que a competência do TRF e qual que é do TRE. Tá? Mas não precisa disso não, gente. No caso, seria o 109 da Constituição Federal, né? Vai lembrar aqui que é o juiz federal. Mas, gente, tá difícil aqui. Porque eu tô... Pronto. 701. 701, pessoal, não vou explicar, tá? Porque ela é muito grande a explicação. Aqui simplesmente tá... Você não vai explicar, eu já expliquei numa aula já. Eu expliquei a 701 juntamente com a súmula 604 do STJ, né? O STF ele tem um posicionamento que é possível alguém se valer de um mandado de segurança para dar efeito suspensivo a um recurso criminal, tá? Quando o juiz indefere o pedido de prisão preventiva. Está escrito aqui o seguinte, ó. Você faz um recurso em distrito porque você é assistente de acusação e você quer que o réu vá para a cadeia, né? Porque você pediu a prisão preventiva dele e o juiz negou, então você fez reze para o TJ. Só que o reze demora muito tempo para ser julgado e o reze não tem efeito suspensivo. Então o que você faz? Você faz mandado de segurança para quê? Para pedir que o Tribunal de Justiça conheça mais rapidamente, né, desse reze, porque a autoridade coatora não encaminhou ainda, alguma coisa nesse sentido.
Tá? E aí, o que acontece? A postura do STF é a seguinte, tem que intimar, né, o litisconsorte passivo aqui, né, como litisconsorte passivo, o réu, tá? Tem que intimar o réu para que ele se ajude no próprio mandado de segurança. Tá? A postura da STJ é o contrário dessa. 700, muito importante no agravo de execução, pessoal, coloca junto aqui do 700, coloca artigo 197 da LEP, tá? É de 5 dias o prazo para interposição do agravo em execução. Gente, aqui é judiação, tá? Você não pontuar essa súmula 700, se perguntar qual que é o prazo do agravo em execução. Beleza? Temos aqui súmula 6699. O prazo para interposição do agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a lei aqui de prerrogativo de foro, e só, tá? Mas eu acho que prevalece mais a 700 aí. 69. CRE, é 698, não prevalece mais. Não se estende aos demais crimes hediondos, a admissibilidade de progressão de regime no regime de execução de pena aplicada ao crime de tortura. Na verdade, todos os crimes têm direito à progressão de regime, né, pessoal? Todos os crimes. Menos se a pessoa tiver 400 anos de cadeia, porque aí, tecnicamente, eu não vou poder levar o benefício da unificação de pena para fim de progressão de regime. Aí ele vai ter que cumprir os 40 anos em regime fechado. Tá? Então, 698, você faz um risco que ela não vale mais. 697 também não vale mais, tá? Porque a liberdade provisória ela prevalece, né? Mesmo nos crimes hediondos. Por que, Rafael? Porque pode ter liberdade provisória por excludente de licitude. Você pode matar alguém queimado em legítima defesa, tá? Então, até para provar que focinho de porco na tomada, você pode pedir o quê? Liberdade provisória, certo? Beleza? Queimar alguém, né? É hediondo, né? Talvez você esteja em legítima defesa. Ou, às vezes, não tem requisito para prisão preventiva, né? Se não houver requisitos da prisão preventiva, cabe liberdade provisória. Isso é muito importante mesmo. Não havendo requisitos da prisão preventiva, cabe liberdade provisória, tá? Então, essa é uma forma também de você pedir a prisão, pedir a liberdade provisória. A gente vai precisar ouvir um áudio aqui rapidinho. Vamos ver. Pronto, vamos lá. Meia 97. 696, pessoal. 696. 696 é legal, sabe por quê? Não é legal. Não, é legal. É assim, ó. O que tinha na antiga redação do artigo 28 do CPP? Estava escrito o seguinte: quando o juiz olha para o pedido de arquivamento do Ministério Público e o juiz não concorda, o juiz encaminha para o chefe do MP. O chefe do MP é o PGJ. Aí o PGJ pode concordar com o juiz e arquivar, ou pode não concordar com o juiz e insistir. Caralho. De novo, vamos lá. Deixa eu desenhar. Só para não... que eu falei aqui, né? Falei errado, então deixa eu desenhar. Mas é fácil, tá? É assim, ó. O juiz, ele... O MP, na verdade, né? O MP, ele pede arquivamento. Aí o juiz não concorda, o juiz discorda. O que o juiz faz? Manda para o PGJ, falando o seguinte, ó, eu acho que não é caso de arquivamento. Só que o juiz não pode dar iniciação penal. Por quê? Porque o juiz ele é a jurisdição, e a jurisdição é inerte. Então, o PGJ, que é chefe do Ministério Público, que tem que nomear um outro promotor de justiça, nomear um outro MP, para que este MP ofereça a denúncia, né? Não peça o arquivamento, coisa que o juiz não pode fazer. Só que, às vezes, o PGJ, o que ele faz? O PGJ ele pode insistir no arquivamento, aí o juiz tem que ficar quieto, acabou, né? Porque não vai ter processo se a acusação não quiser que tenha, certo? Porque o juiz não pode ir contra o princípio da inércia da jurisdição. Tudo bem? Então, de novo, falar aqui. Se o MP pede arquivamento, o que acontece? O MP pediu arquivamento, acontece? O juiz concordou, acabou. Se o juiz não concorda, o juiz manda para o chefe do MP. O chefe do MP
pode concordar com o juiz, ou seja, entender que não é caso de arquivamento e nomear um outro membro do Ministério Público para oferecer denúncia, ou o Ministério Público, né, no caso o chefe dele, né, o MP, no caso o PGJ, pode insistir no arquivamento. E aí acabou. E aqui que está escrito aqui? Está escrito que, às vezes, o MP não oferece a suspensão do processo. Se o MP não oferece a suspensão do processo, o que o juiz faz? Segue as regras do artigo 28. Faz o quê? Manda para o PGJ. Manda para o PGJ oferecer a suspensão do processo. Beleza? É o que está escrito aqui. Só isso. Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Tá? 695. Não cabe habeas corpus quando já estiver extinta a pena privativa de liberdade. Tá? Cabe revisão criminal? Revisão criminal cabe. Então, você pode colocar aqui embaixo 621, né, e 626, para lembrar que cabe revisão criminal se já estiver extinta a pena privativa de liberdade. Por que cabe, Rafael? Porque, às vezes, você pode pedir uma indenização. Tá? Artigos... melhor então, né? Coloca aqui embaixo 630 do CPP. Rafael, ou é um ou é outro, né? Não, os três vão lembrar de revisão criminal e o 630 ele já é justamente a logística da indenização, tá? 695. 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Isso aqui realmente é um problema militar, né? Mas só lembrando, pessoal, que se houver pena de prisão, cabe habeas corpus se a prisão for ilegal, tá? Às vezes não é autoridade competente. Aí pode caber, sim. Beleza? Vamos lá, 694, 693. Não cabe habeas corpus com decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Também não cabe habeas corpus nesse caso aqui. Bom, beleza? É autoexplicativo isso daí. 692, pessoal, não é tão importante, tá? Mais direito constitucional isso aqui. 691. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere liminar. O que está escrito aqui? Essa aqui é legal, gente. Isso aqui é legal, tá? Essa aí é assim, ó. O juiz mandou ser preso. Tá? Aí você faz o quê? HC aqui no TJ, né? E aí depois você faz ROC para o STJ, certo? Aí você continua preso. O que você vai fazer? Você só pode fazer HC no STF. Isso se você tiver com urgência, né? HC no STF. O que vai acontecer? Esse HC que bate aqui, ele vai passar por um relator, né? Para depois ir para a turma. Então, primeiro passa pelo relator para depois a turma analisar conjuntamente. O relator, ele tem uma pilha de processos que ele só vai dando liminar ou não. Tipo, liminar. Deu liminar, não deu liminar. Deu liminar, não deu liminar. Deu liminar, deu liminar. Deu. Quando ele dá liminar, o réu já fica solto. Certo? O réu já fica solto. Quando ele não dá liminar, o réu fica onde? Fica preso. Então, olha só. Você faz um habeas corpus. Nesse habeas corpus, o que você pede? Você pede no artigo 648, você pede o quê? A sua liberdade. Né? Você pode pedir o alvará de soltura, você pode pedir um salvo-conduto ou, né, um enfrentamento de uma busca, né, e apreensão, né, de um mandado de prisão, perdão. Enfrentamento de um mandado de prisão. Então, você pode ir contra a decisão dada por alguém. Só que pedir a liberdade é uma coisa. Às vezes você pede liberdade, mas você fica de boa. Né? Às vezes não. Às vezes você pede uma liberdade urgente, com liminar. Por quê? Porque já foi definido que vai ter uma chacina na cadeia no final de semana que vem e quem não for membro da facção tal vai morrer. E aí uma ala vai invadir a outra e vai virar um inferno. O que vai acontecer? Você pede liminar. Por quê? A liminar vai fazer com que você saia da cadeia mais rápido. Só que se a liminar for negada, não significa que você perdeu o habeas corpus. Significa que a liminar foi negada. Mas daqui 15 dias ela pode ser acolhida. Então, ela foi negada agora, mas ela pode ser acolhida no futuro. Mas no futuro vai adiantar? Não, você vai estar morto daqui 15 dias. Então não adianta. Então o que acontece? Eles falam, será que cabe
Outro HC, quando o desembargador ele não concede a liminar, ou seja, cabe HC em cima do HC no próprio contexto, tá? É o que está escrito na súmula, olha só. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que, em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior, indefira liminar. Então, às vezes, né, você fez um HC e alguém não concedeu a liminar. E aí? Você não pode fazer outro HC em cima dessa liminar. Você pode até buscar um outro tribunal, né? Na verdade, você não pode buscar o tribunal. Você tem que esperar julgar. Tá? Então, você faz HC com a liminar, mas não cabe HC em cima de HC. Só que, gente, eu digo em todos os cursinhos, né? Não vai perguntar isso, mas eu digo em todos os cursinhos. Você acha que essa súmula faz sentido numa chacina ou não? Ela não faz sentido numa chacina, certo? Então, você vai falar que se tiver um caso desse jeito, o MP falou que não cabia, ou o desembargador falou que não cabia, HC contra a decisão da liminar, você fala, essa súmula não faz sentido nenhum. Ela ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Ela ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Beleza? Meia 691. R$690, pessoal, não tem mais validade, tá? Ela está sem eficácia, por quê? Vamos ver. Compete originalmente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal do GCRIM. Não é. Quem julga o HC é o próprio Tribunal de Justiça. Tá? Então, se você tiver no juizado especial criminal, no GCRIM, e perder, depois ter que fazer um HC, o HC para o TJ, tá? Para o TJ. Você recorre, né? Às vezes uma apelação sobe para a turma recursal e você perde. Você continua preso, sei lá. Aí você faz um HC para a turma, né? Desculpa, você faz um HC para o Tribunal de Justiça. Tá? Então é como se fosse assim. Esse desenho aí é o seguinte, ó. É GCRIM. Aqui, ó. Você tem o juiz do GCRIM. Aí você tem a turma. A turma, tudo isso aqui tá onde? Tá aqui embaixo, ó. Continua estando aqui embaixo. Isso aqui é o GCRIM. Esse é o Juizado Especial Criminal. Tá? Do lado do GCRIM tem o quê? Tem a vara normal, tem outra vara aqui, normal, certo? Isso aqui é o juiz, isso aqui é juiz, isso aqui também é juiz, só que é GCRIM. E aqui em cima tem o quê? Nós temos aqui em cima o TJ. TJ, aqui em cima tem o TJ, Tribunal de Justiça. Tudo sobe para lá, né? Inclusive, a decisão, né, que for dada aqui pela turma recursal. A turma recursal aqui dentro, ela te fudeu. Você vai fazer o quê? HC pro TJ. HC, ó, pro TJ. Tudo bem? HC pro TJ. Não é lá pro STF. Não é pro STF, é HC aqui pro TJ. Certo? Beleza, gente? Magazine Luiza, ou Magavilha. Súmula 690 do Supremo Tribunal Federal. Agora, a próxima súmula é a súmula 640. Ela é bem simples também, não é muito importante. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada. É tribunal normal, tá? Não é importante isso aqui, não. Tá? Mas só grifa aí. Porque é de penal. Rapaz do céu, pensa na canseira do cão. Trem. Ó, 640. É... ...639. Gente, ó, dos 639 até os 626, na verdade deles não, né? Praticamente assim. Ó, faz só um grifinho, então, no número, tá? Quem tem o meu vadimeco. Só no número. 639, 636, 635, 34, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Tá, de novo. Suma 639, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26.
Essas súmulas têm um pouco a ver com penal, né? Porque é mandado de segurança. Mas, gente, não cai nada disso aí, tá? Então, vamos aqui para a súmula 625, que é um pouco mais importante, tá? Seiscentos e 25. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança, ou seja, se o assunto não estiver pacificado, nada impede de ser feito o mandado de segurança. Vamos supor que não estivesse pacificado o cabimento da carta testemunhável. Porque depois que fez a apelação, cabe reze. Depois que fez reze, cabe o quê? Cabe carta testemunhável. Não está mais pacificado, cabe carta testemunhável. Aí cabe mandado de segurança? Cabe mandado de segurança mesmo assim. Mandado de segurança cabe mesmo assim, tá bom? 625. Agora, somente... agora você grifa, né? Só grifa o número. Grifa o número da 624, da 623 e 622. Grifa só o número, tá? 624, 623 e 622. Não são muito importantes. Beleza? Não compete ao STF conhecer originalmente mandado de segurança contra ato de outros tribunais, desde que não seja, né, dos tribunais superiores, né? 623. O importante, pessoal, só mandado de segurança ali contra a carta testemunhável. (622) não é importante também. Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que conhece ou indefere liminar. 621. Deixa eu ver. Não, essa nem precisa mais, tá? Agora, só a 611. Vai na 611, 611 é importante, mas nós já conhecemos o teor dela, tá? 611 é importante. Transitado julgado a sentença condenatória, compete ao juiz de execução a aplicação da lei mais benigna, né? Então, se vier uma lei, uma novatio legis in melius, que é para melhor, tá? Então, você alega isso ali na fase de execução. Fala, juiz de execução, eu gostaria que você acolhesse esse benefício para mim, tá? Aí ele vai falar assim, tá bom. Ou ele fala não. Aí quando ele fala não, cabe o quê? Agravo de execução. Beleza? 611 do Supremo Tribunal Federal, é importante. 610, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Isso aqui é importante, né? Por quê? Aquilo que eu havia dito. O latrocínio é consumado se a vítima morre. Não importa se ela morreu dolosamente ou culposamente. Mas se morrer dolosamente é homicídio, né? Não. Se for no mesmo contexto fático, se ela morrer dolosamente, não é homicídio, é latrocínio. Tudo bem? Continua sendo latrocínio, não vai para o júri. Gente, isso é muito importante, tá? O fato de não ir para o júri não significa que a pena seja pequena. A pena vai ser grande pra caralho. Tudo bem? Beleza? Muito importante isso daí. Só para contextualizar, se você for roubar alguém hoje e amanhã ele vai na sua casa pegar o dinheiro e você mata amanhã, aí sim é homicídio qualificado para assegurar o cometimento de um crime anterior e roubo. E aí há a conexão entre os crimes, tá bom? Então, se eu for até um frentista hoje, roubá-lo por meio de violência grave ameaça ou furtá-lo, e amanhã ele vai até a minha casa e sabe que sou eu, se eu vier a matá-lo, eu respondo por homicídio qualificado, tá? Eu respondo por homicídio qualificado para assegurar o cometimento de um crime anterior e respondo pelo crime de roubo ou furto, em conexão, tá bom? Aí sim eu respondo pelos dois crimes. Agora, no mesmo contexto fático, se eu matei o cara no mesmo contexto fático, aí é latrocínio. 610. Não vai para o júri. 609. É incondicionada a ação penal de sonegação fiscal. Pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal, 609. No 608, pessoal, é besteira essa súmula, né? Porque todos os crimes de estupro são incondicionados, tá? Aqui, para não te confundir, você poderia colocar aqui, sei lá, 4LL, sei lá, 411, para lembrar que all é em inglês, é tudo. Aí você coloca ALL, é tudo. Todos os crimes de estupro
são de ação penal pública incondicionada. Todos, tá? Todos os crimes de estupro são de ação penal pública incondicionada. Não é somente o praticado mediante violência real. E 6 não é tão importante também. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno, de decisão de turma ou do plenário proferido em habeas corpus no respectivo recurso. Não, enfim, isso aqui é besteira. 605. Essa, pessoal, está superada, né? Mas eu quero que vocês grifem para tomar cuidado. 605. Porque cabe a continuidade delitiva, tá? Nos crimes dolosos contra a vida. Então, isso é muito importante, tá? Isso aqui já caiu na primeira fase do AB. Súmula 605. Coloca aí. 71 do Código Penal, parágrafo único. Coloca 71 do Código Penal, né? 71 CPPU. CPPU. 604. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da privativa de liberdade. Tá? Bom. É meio que óbvio, né? Assim, hoje, né? A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória, tá? Da pena privativa de liberdade. De certa forma, pessoal, a gente tem que lembrar que também é a retroativa, né? A retroativa também, mas é uma pena concreta, muito embora possa melhorar uma pena concreta. E aí você pode tentar na retroativa. Tá? Então, de certa forma, isso aqui é uma súmula que a gente tem que tomar cuidado com a leitura dela aqui. Coloca 110 aqui debaixo, 110 do Código Penal. Tá? Então, a retroativa é também com a pena concreta. 604, 603, a competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Talvez aqui, para você lembrar, pessoal, aquilo que eu falei, você poderia colocar, deixa eu ver, 18, inciso 1 e 2, deixa eu ver se dá certo. Dá certo sim, ó. Você pode colocar aqui debaixo da súmula, ó, artigo 18 do CP, né, inciso 1 e 2. O que vai te lembrar o inciso 1 e 2? O inciso 1 é doloso, inciso 2, culposo. Então, nos dois casos, continua sendo latrocínio. Você coloca aqui em cima, bem coladinho, aqui você coloca 18, inciso 1 e 2, para você lembrar que o latrocínio culposo, desculpa, que a morte na subtração de coisa móvel, culposa ou dolosa, ela continua sendo crime de latrocínio e não um crime doloso contra a vida. A 602, pessoal, não prevalece mais, né? Porque todos os recursos hoje têm prazo de 15 dias. No caso do recurso extraordinário no processo civil, tá? E os demais recursos, né? No caso do processo civil, mas aqui esse é um recurso constitucional, não é um recurso do processo penal somente, tá? Então, superado 602. 601 também nem precisa, né? 601 também nem precisa. Agora vamos para 597. Grifo númerozinho da 597. Não cabe embargos infringentes de acordo que em mandado de segurança decidiu por maioria de votos a apelação. Tá? Enfim, se você chegou lá com mandado de segurança, não caberia embargos infringentes, tá? Mas não é padrão da B, porque isso aqui
acredito eu que, muito embora esteja aqui, né, isso aqui aplica mais ao processo civil, porque na verdade não tem mais processo civil, né? Não tem mais embargos e infringências no processo civil. Então, aplica-se sim no processo penal, mas não vai entrar nessa loucura, não, né? De você. Se você chegou com mandado de segurança no TJ ou no STJ, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que cabe ROC para cima se a ordem for denegatória. Tá? Se a ordem for concessiva, cabe recurso especial, tá? Ou recurso extraordinário pela parte que está acusando. Tudo bem? Então, ó, se você chegar com um mandado de segurança ou com habeas corpus no TJ ou no STJ, cabe ROC para cima se a ordem for denegatória. Denegatória é porque você perdeu. Denegatória é porque você perdeu. Se você ganhou, a outra parte que não gostou. Se a outra parte não gostou, ela só pode fazer, né, recurso especial ou recurso extraordinário. 597. Não é tão importante, mas os direitos de queixa e representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal, tá? Isso aqui é interessante, pessoal, né? Que, lembra, no crime de estupro, né? O prazo o prazo de prescrição, ele começa a contar depois que a criança faz 18 anos, tá? Então, a vítima faz 18 anos, né? Então, aqui, às vezes, o representante não quis fazer nada na época, tá? Ele não quis fazer nada na época, então, consequentemente, é interessante a gente prestar atenção nisso, tá? Mas se ele quis fazer algo na época, né, pessoal, e a pessoa já foi absolvida, aí não é porque a vítima fez 18 anos que ela vai poder fazer outra ação contra o réu, né? Então, a criança tem lá 11 anos. E aí o crime aconteceu lá atrás e o cara foi julgado por aquilo, mas foi absolvido. A criança não pode, por completar 18 anos, fazer de novo, representar de novo, tá? Ela não pode representar de novo, não. O cara já foi julgado uma vez só, acabou. 592 não é tão importante, tá? Vai direto para 592, grifa lá. Crime falimentar, aplica-se as causas interruptivas prescritas aqui no Código Penal, tá? São os crimes da lei de falências, acho que jamais vai perguntar isso aqui na prova de penal. Agora, 568, pessoal, é importante, tá? 568 é muito importante. Ela está superada, mas é importante. Tá? Então, da 592, você vai lá para 568. Ó, a identificação criminal, você faz o risquinho no não aqui, ó. Constitui sim constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Tá? Então, porque na verdade, se o indiciado for reconhecido civilmente, se ele apresentar um RG e um CPF, ele não é obrigado a tocar piano. Ele não vai tocar piano, certo? Ele não vai tocar piano, te ficar tirando foto de lado, aquelas coisas ele não vai fazer. Tudo bem? Súmula 568, tá? Ela está cancelada, superada, né? Mas lembra disso. Coloca aí, junto com a súmula 568 do STF, você coloca o artigo 5º da Constituição Federal, LV3. LV3. Que eu nem lembro mais que está no LV3 aqui. LV3. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Olha só, beleza, né? Então, é importante isso daqui, pessoal, porque talvez não caia na prova a súmula, né, 568, mas o policial ou outra pessoa pode ser absolvido do crime de constrangimento ilegal. Tá? Aí você fala assim, peraí, velho, o civilmente... Aí você tem um fundamento aqui, ó, não pode ser absolvido porque eu já tinha apresentado, né, a identificação civil. Tá bom? Súmula 568. Súmula 560 não tem mais eficácia. Não vale mais. (555) também não tem nada. 554 é muito importante, gente. Muito importante, 554. Tá? Presta atenção, ó. Isso aqui, olha só, né? Cansativo, mas espero que quem não está assistindo agora já tenha assistido essa aula de súmula. Mas olha só, gente.
Ó, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o RD, não obsta o andamento da ação penal. Mas se for feito antes, o que você entende? Se alguém pagar cheque sem provisão de fundos antes do RD, impede o prosseguimento da ação penal. Simplesmente isso. Essa é uma tese muito forte e você combina essa tese com a súmula 246 do STF. 246 também do STF, tá? Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos, tá? E, pessoal, essa tese é muito importante. Não tem como a gente decorar o princípio da insignificância, né? Porque não dá para você não pode escrever mari aí debaixo dessa súmula 246, 554, mas eu quero que vocês entendam. Se cair uma resposta à acusação, às vezes vem uma bosta dessa. Você vai ter que alegar a incompetência do local, que eles vão aplicar o artigo 70, parágrafo 4º do processo penal, e a tese defensiva vai ser essa súmula, vai ser a súmula 246 do STF e também vai ser princípio da insignificância. Eu acho, isso é uma peça difícil, eles cobrarem todas as teses numa única logística. Não acho que eles vão fazer isso, mas é possível que façam, certo? Por quê? Porque não foi cobrado ainda o artigo 70, parágrafo 4º do CPP, né? E nele você tem a nova competência para julgar o crime de estelionato, certo? Então aí você vai ter que alegar uma incompetência do juízo por conta do artigo 70, parágrafo 4º, vai ter que alegar princípio da insignificância, que provavelmente é coisa de pequeno valor, vai ter que alegar essas duas súmulas aqui, que era para o juiz não ter recebido a denúncia, porque o pagamento do cheque foi feito antes, né, do promotor, por exemplo, oferecer, então não era para ter sido recebida a denúncia, então você vai pedir também essa tese, né, de rejeição tardia da peça acusatória. Você teria que mencionar isso também. Então, olha só quantas teses que a gente tem numa resposta à acusação ridiculamente... Porque vocês já viram que toda resposta que cai é fácil. O problema é essa bosta aí. Você vai ter que escrever assim, interpretando a súmula 554 a contrário sensu, né, o juiz não deveria ter recebido a denúncia, pois o pagamento do cheque foi feito antes do próprio promotor oferecê-la. Certo? E aí depois você alega também o princípio da insignificância, incompetência do juiz e tudo mais. Bom, beleza, gente. Súmula 554, tudo a ver com a 246. Grifa só o número da 528, também não é muito importante. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal, de recurso extraordinário, blá, blá. Não é muito importante isso aqui, não. Isso aqui não é perfil nosso, não. 526 também só grifa o númerozinho. Agora, 525 é importante, tá? 525. Debaixo da 525, coloca artigo 617 do CPP, para você lembrar sobre a reformácio impégios, né? Ó, a medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando somente o réu tenha recorrido. Então, às vezes o réu foi, sei lá, foi condenado por alguma coisa lá, e aí eles entenderam que é caso de medida de segurança. E aí o réu, se somente ele recorreu, né? Proibição da reformácio impégios. Na verdade, sim, né? Na verdade, proibição da reformácio impégios, sim, né? É isso mesmo. Proibição da reformácio impégios, está certo. Súmula 525. Súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Isso aqui é autoexplicativo, tá, gente? Não tem muito o que falar aqui, não. É importante isso aqui, inteirinho, né? Mas não tem muito o que dizer. Súmula 523, né? No processo penal, a falsa defesa constitui unidade absoluta. É isso. Isso aqui é mais importante, tá? Dessa súmula. Súmula 523. E é isso. Agora, a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo do réu.
Beleza, tá? Mas eles não vão dar isso de tese na hora da prova. Tá? Provavelmente o cara vai ter tido sim prejuízo, ou realmente ele nem vai ter tido defesa, tá? Súmula 523 do STF. Essa aqui é importante também. Súmula 522, já lemos isso em outras oportunidades, né? Tráfico internacional na Justiça Federal não precisa transpor fronteiras. Tá? Súmula 521, superada, né? 521 superada. Você coloca aí... Não é que ela está superada, tá, gente? Eu só quero que você coloque artigo 70, parágrafo 4º aí, que é a logística que nós lemos lá no CPP. Ó, 70, parágrafo 4º. Ó, nos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante sanção de cheque sem fundos, em poder de sacado, blá, 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 competência firmar-se-á pela prevenção, né, se não tiver ali, né, a domicílio da vítima. Tá bom? Beleza? Então, o domicílio da vítima é que prevalece. Então, essa súmula já era. Tá? Súmula 520, pessoal, não é muito importante. Só grifo o númerozinho. .512 também não é muito importante, grifa só o númerozinho aqui. .510 também não é muito importante, mas grifo o númerozinho. 508, essa é importante pra caralho. Mas juntamente com ela, né, vocês já sabem já, né, que eu já pedi para colocar um monte de coisa, né? Súmula 38 e 42 do STJ, né? 38 e 42 do STJ. Eu pulei a súmula 556 na explicação hoje. Eu pulei hoje, né? Mas na outra aula eu já expliquei, né? Que a súmula 556 também trata da mesma coisa aqui, né? Mesma coisa. Então, pessoal, coloca junto com a 508 aí também. Coloca a súmula 556, tá? 556. Do STF. .508. 499, pessoal. Agora, 499 é importante. Não impede a concessão do sursi, condenação anterior à pena de multa, né? Aí, juntamente com esse, você já coloca debaixo 77, parágrafo 1º. É bem tranquilo isso, né? Para nós, 77, parágrafo 1º. E a 497, pessoal, eu vou deixar para comentar depois, tá? Porque aí ela trata um pouquinho da prescrição, e aí é mais uma oportunidade de eu tratar de nulidade e de explicar mais um pouquinho de prescrição. Mais uns 20 minutos nós acabaríamos isso aqui, mas está muito tarde já. Eu tenho que fazer umas outras coisas. Beleza, gente? Então é nóis. Vamos lá. Até amanhã. E, ó, pessoal, façam isso aqui, ó. Tá? Vai ao longo do dia, cara, você vai ver que o tanto que é rápido você ler a importância das teses, tá? Faz lá, faz isso. Importância das teses, estrutura das peças. Quem tá de novo do zero hoje, cara, faz isso, beleza? É nóis, gente. Tamo junto. Tchau. Beijo do magro. Até amanhã.